Isaías 46, versículo 9 diz assim: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos, o que ainda virá, digo, o meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Amém. Vamos lá. Saiba disto. Deus é Deus, Ele é o Senhor e não há outro Deus. Ponto final. Poderia terminar aqui a pregação. Na verdade é isso aí mesmo, né, gente? É entender que Ele é Deus e não há outro igual. Olha só, quando Ele diz assim, ó, eu sou Deus e não há outro, quando Ele diz que não há outro, isso é uma informação para você. Porque às vezes a gente acredita ou pensa que existe alguém na esfera de Deus que poderia fazer alguma coisa por nós, que na verdade não pode, só Deus pode fazer. Então quando Ele diz assim, ó, eu sou Deus e não há outro, não há outra é uma informação para você e para mim, para nós. Ou seja, irmão, para de correr para lá e para cá. Aquieta-te, alma, dentro de mim. E se sujeite à palavra de Jesus. Ponto final. Mas antes dele falar o que eu estou falando, olha como Deus é tremendo. Antes dele bater o martelo para que você entenda, olha, eu sou Deus. Quando é que tu vai entender isso? Ele diz assim, ó, lembrai-vos das coisas passadas. Irmão, se você pegar aqui o texto, ele está se remetendo ao povo de Israel, à escravidão do povo de Israel. Mas olha, quem sabe, vamos trazer para nós aqui. Você lembra quando você era escravo? Ah, tu lembra. Tu lembra. Ah, tu lembra. Não, mas eu nasci na igreja. De repente você nasceu dentro da igreja, cresceu na igreja e era escravo também. E hoje está sendo liberto pela palavra, pelo Filho, porque só o Filho pode libertar. Escravo não liberta o escravo. Sabe quem que pode libertar escravo? Duas pessoas. Dois tipos de pessoas podem libertar o escravo. Primeiro, libertador, Moisés, que tipificava o Cristo. O libertador pode libertar o escravo. O outro tipo de pessoa que pode libertar o escravo, sabe quem é? O Filho. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A gente pensou por um tempo que era só os libertadores. Não o Filho pode. É que a diferença é assim, irmãos, presta atenção. É que o libertador, ele liberta de uma esfera geográfica. O libertador liberta de pessoas. O Filho, ele liberta você de você mesmo. O libertador, ele quebra as algemas que te prendem aqui fora. Mas o Filho, ele liberta a escravidão, o medo que te aprisiona aqui dentro. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, ele diz assim, ó, volta um pouquinho. Às vezes a gente pensa assim, não, vamos só para frente, e é mesmo. Porque Paulo falou, né? Prossiga, vamos para o alvo. Não, às vezes a gente tem que parar. A gente vai ter que começar a discernir o tempo de... Sempre olhe para frente, ou para o alto. Mas às vezes a gente tem que parar e discernir quando temos que olhar para trás. Porque às vezes nós temos que olhar para trás, sim.
Só que você tem que discernir quando é que esses processos acontecem. Quando aqueles homens, aqueles anjos foram retirar a família de Ló, eles falaram assim, ó, não olha para trás. Não olha para trás. Deus estava fazendo o quê? Mudando ali geograficamente também. Não olha. Agora lá na igreja, em Apocalipse, ele diz assim, para e vê o que tu deixou lá atrás. Porque tu perdeu coisa que não podia perder. Tu parou de ser quem tu não poderia parar de ser. Você continuou fazendo o que você sempre fez, mas deixou de ser. Ou seja, você continua fazendo, mas não com a essência com a qual você começou isso. Então para e lembre-se aonde foi que você caiu. Irmão, quando a Bíblia diz assim, lembra, volta lá, dá uma olhada lá. Sabe por que é interessante você olhar para lá? Porque quando você olha para trás, você vai ver a sua história. E deixa eu falar uma coisa para você. Quando você olha para a sua história, não tem como ver ela sem ver Deus nela. Para alguns de nós, você vai ver você e Jesus, o amor de Deus, todos os dias na tua vida. Tenta, se desce, não agora, porque senão tu vai viajar demais. Mas na tua casa, se tu olhar um pouquinho, tira Deus de 2, 3 situações da tua vida para ver se você estaria aqui hoje. Não estaria, talvez. Com certeza não. Não dá para tirar ele da história. Não dá para tirar. Talvez ele ainda não estava dentro de nós, mas estava sobre nós. Cuidado, amor, paixão. É o Deus em nós. É o Deus que ama. Um Deus que cuida. Então olha para trás e você vai ver Ele na sua vida, irmão. Dá uma olhadinha e você vai ver misericórdia, graça. Você acha que chegou até aqui por você mesmo? Dá uma olhada, é importante, porque a gente vai ver que as contas não parecem o que a gente acha que é. Talvez a gente chegou num lugar que a gente vai fazer as contas. Não, aqui a minha habilidade me trouxe até aqui. O meu dom me trouxe até aqui. A minha condição me trouxe até aqui. Irmãos, se você olhar talvez num aspecto, vai ver que é mesmo. É mesmo. O teu dom te trouxe. A tua condição te trouxe. A tua posição. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você está vivo por causa de quê? O que sustentou a tua saúde até aqui? Quem é que te protegeu de tudo que tem acontecido? Me fala, essa conta, me mostra o resultado, como é que é feito isso? Porque é mesmo, Deus nos deu talentos, dons. Talvez nem todos nós a gente tem sabido empregar da maneira correta, no propósito correto, mas que Deus nos deu, Ele nos deu mesmo. Mas é importante a gente dar uma olhada para ver, a gente precisa ver Deus. A gente quer saber muito sobre o futuro, sobre o que está por vir. A gente quer saber o que vai acontecer, a gente fica naquela, não, estamos em oração, mas a porta está aberta, irmão, por que tu não entra? Eu sei por que você não entra. Não é mais por causa da porta, a porta está aberta, é estreita, mas está aberta. Você não entra porque você quer saber o que tem lá atrás, você quer saber quem é que está lá também, quantas pessoas tem lá, e você também quer saber como é que vai ser lá. É por isso que tu não entra. A gente quer saber sobre o futuro. Não, irmãos, para saber sobre o futuro, sabe como é que se faz? Olha para trás. Porque é impossível você ver a misericórdia, a graça e amor de Deus na sua vida, nos sustentando até aqui, e não acreditar que o que está por vir vai nos abençoar. Não tem como não acreditar nisso. O que vivemos até aqui já é suficiente.
para acreditar que Ele é Deus, que não há outro como Ele. Nunca houve, nunca haverá. Amém, irmãos? Mas ele continua, ele diz assim, ó. Parece que é um complemento, né? Ele diz assim, ó: eu sou Deus e não há outro. Aí, olha só. Por que não há outro igual a Ele? Por que não há outro Deus que poderia ser comparado a Ele? Por causa daquilo que Ele pode fazer? Será que é por aquilo que Ele pode fazer? Ou é por quem Ele é? É tudo isso. Mas eu entendo que é o verso seguinte. Por que não há outro Deus? É Deus mostrando um aspecto dele. Ele diz, eu sou Deus e não há outro. Agora eu vou te falar o porquê que não há outro. Porque Ele anuncia o fim no início. Dá para dar um glória a Deus aí? Você não entendeu o que eu falei, né? Sabe por que não há outro igual a Ele? Porque Ele anuncia o fim no início. Irmão, a gente quer saber tanto sobre o futuro. A gente quer saber tanto sobre o dia de amanhã. Às vezes a gente perde tanta coisa no momento presente, no tempo presente, porque a gente está com a nossa cabeça no amanhã, projetando, processando, e esquece o presente. Não, você não fica pensando no amanhã. Você não pode acrescentar um dia a mais na sua vida. Agora, se você quiser saber sobre o amanhã, desfrute do presente com Ele hoje, porque Ele anuncia o fim no início. Ele anuncia o fim no começo. Ele é o início e o fim. O que Ele está anunciando? Irmão, olha aqui. Quando Ele diz, eu anuncio o fim no início, Ele está falando, tu quer saber do futuro? O futuro tem a ver comigo. Quer saber? Você vai em cartomante? Você vai nos tarôs? Nos jogos para saber sobre o futuro? Não. O futuro está em Deus. Quer saber sobre o futuro? Tenha tempo com Ele. Ele anuncia o fim no início. Quer saber sobre o futuro? Tenha tempo com Deus. Agora tem uma coisa interessante. Ele anuncia o fim no início. Mas o meio, Ele não anuncia. Você vive dia de cada vez com Ele. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que eu vejo aqui? Sabe o que Deus quer fazer nesse tempo? É Deus querendo que você entre dentro de você mesmo. É o você que está nele. É que você quer saber de um futuro que pertence a você. Você não entendeu que o futuro que pertence a você diz respeito a Ele. Então, quando você quer saber algo do que está por vir, Deus também quer falar. Mas por que às vezes você não entende? Porque você quer saber específico sobre você. E você ainda não entendeu que você é especificamente dele. Porque lá no início eram todos um. É por isso que a oração de Jesus, Pai, faz ele ser um, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Então falar de você ou falar dele mesmo, quando se é um, estão falando da mesma pessoa. A mesma pessoa. Atributos diferentes. Uma condição diferente, mas a mesma pessoa. A mesma pessoa em Deus.
Então, irmãos, a chamada hoje é: volte para dentro de você, o você que está escondido nele. Você não sabe ainda quem é você. Eu não sei se a nossa caminhada, um aspecto dela vai se dar em conhecer a Deus ou em conhecer a si mesmo que está em Deus. Qual é a nossa capacidade de amar? Qual é a nossa verdadeira capacidade de perdoar? Qual é a nossa verdadeira capacidade de honrar? Irmãos, aquilo que nós temos vivido até aqui não determina a nossa verdadeira capacidade. A nossa verdadeira capacidade está determinada e limitada nele. Então nós precisamos voltar para esse lugar. É o lugar de onde nós saímos. É entrar nessa porta sem ter medo. É pisar nessa água crendo que que é uma rocha. Porque na Bíblia é assim, né? Quando você olha para a rocha, sai água. Aí quando você olha para a água, é rocha. Que coisa estranha, né? O povo estava no deserto, queria água, queria água, queria água. Um estava procurando uma bica no meio do deserto, o outro estava procurando uma cachoeira, o outro estava procurando uma fonte, o outro estava procurando um lugar que pudesse fluir água do chão. E de repente alguém subiu na rocha para ver um lugar mais longe se tinha água. E o Senhor falou: toca na rocha, porque dela sairá água. Às vezes está ali bem pertinho de você e você não está vendo. Por que não está vendo? Porque você vê a partir de você mesmo. Quando que água que saiu de rocha? Nunca, irmão. Então a nossa mente natural, ela busca a fonte natural para aquilo que nós desejamos. A nossa mente natural, humana, ela busca uma fonte humana para que possamos receber, ou seja, ter as expectativas supridas. Mas a gente busca uma fonte humana, a gente não consegue ter uma visão sobrenatural. Talvez alguém estava sentado em cima da rocha, cansado, de sede, e não viu que daquilo ali, daquela pedra, podia sair água para saciar a sua sede. Você está entendendo, irmãos? Então é o tempo de fazer que nem Pedro, pular do barco, pisar nesse lugar. Aí já mudou, era no meio do mar, mas Pedro viu algo diferente que os outros não viram. Eu acho que Pedro lembrou do deserto. Não, se da água saiu rocha. Não, se da rocha saiu água. Aí Jesus pega e diz assim, ó, vem. Eu acho que essa palavra é como uma rocha. Aí já não importa mais onde é que você está, se é dentro do mar, fora do mar, não importa se é dentro de um problema, fora de um problema, não importa, ele falou. A palavra que Deus libera é uma extensão dele mesmo. E se ele é uma rocha, irmão, anda sobre essa palavra. Mas eu estou no meio da água, não importa onde você está. O que importa é quem está falando e o que está falando. O que Jesus libera é uma extensão dele mesmo. Porque ele só fala o que o Pai fala. Ele só faz o que o Pai faz. É isso que ele faz. Então, irmãos, esse é o tempo que Jesus vai trazer sobre algumas pessoas aqui, algumas famílias, uma revelação. Porque um pouco é o que nos falta. Revelação. O problema é que você quer saber revelação de hoje. Não, o que ele vai anunciar é o fim no início. Irmão, você vai ter ciência, você vai ter conhecimento do início, porque você já iniciou, tá bom? Agora você talvez vai ter um entendimento do fim. É o fundamento e o cabeça.
A cabeça vai a coroa, e debaixo dos pés é o estrado. Então é os dois extremos. Ele não tem problema de falar sobre isso, ele vai falar. Só que você tem que entender que no meio, o meio está nós, está eu e você, é o corpo. No meio está no corpo, irmão. E o problema, às vezes, para alguns de nós, ou para todos nós, em algum aspecto, algum momento da nossa caminhada, sabe qual é o problema? O problema não é o início nem o fim. O fim está determinado, o início parece que é bom, né? Tudo que começa é bom, né? O problema sempre é no meio. Por quê? Porque no meio é onde está o corpo, e o corpo é onde sofre a pressão, as feridas. O corpo é uma das partes mais sofridas. Os açoite não foi na cabeça, o açoite foi no corpo. É a parte que mais sofre. O açoite não foi nos pés, não foi na cabeça de Jesus. O açoite foi no corpo de Jesus, foi no meio. E é a parte que às vezes nos faz parar. É a parte onde nós nos encontramos, bem no meio. Para alguns de nós, para alguns aqui é começo, parece que é um começo, né? Mas não, o meio é a continuidade daquilo que já se iniciou em Deus. Já iniciou, já foi dado um start. Talvez para algum hoje aqui, não, eu estou começando a minha caminhada com Jesus, está muito... Beleza, é isso aí mesmo. Para você é o começo, mas você entrou no começo de um processo contínuo. O evangelho já era. Antes que Abraão, Jesus falou, eu sou. Antes da fundação do mundo. É um processo contínuo. É nesse lugar que nós nos encontramos, a igreja. É um lugar que às vezes sai água e às vezes sai sangue. É o lugar onde ficam as mãos. E às vezes as mãos são perfuradas. Mas eu estava fazendo a obra para Deus. Mas eu sei. Foi ferido fazendo a obra para Deus. Você está machucado. Você está marcado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Irmãos, presta atenção aqui. Uma vez, tentaram desajustar a estrutura do corpo. Alguém teve a ideia de falar, vamos quebrar, vamos dar uma marretada nos joelhos, porque daí a gente acelera o processo de morte. Quebraram do ladrão da direita, da esquerda, quebraram do da direita, mas quando foram em Jesus não quebraram nada. Por quê? Porque já tinha uma palavra escrita que nenhum dos seus ossos iriam ser quebrados. Aquilo que é estruturado por Deus, irmão, ninguém vai derrubar. Mas o corpo vai ter que sentir as suas aflições. O corpo precisa passar por isso. Você está entendendo o que eu estou falando? O corpo precisa passar. O corpo só vai passar por aquilo que ele precisa passar. E se alguém vier tentar me dar uma marretada e quebrar? Não. Nenhuma parte da estrutura de Deus, daquilo que Deus está edificando, vai ser quebrada. Nenhuma parte. Mas o corpo, eu estou me sentindo... Não, ferido você vai ser. Ferido você vai ser. Eu não tenho como... Jesus nunca garantiu, não seremos, não. Nós vamos ser. E sabe por quê? Olha só. E talvez você vai ser ferido
não por causa de você mesmo. Você tem que entender por que você está sendo ferido. Tem que entender que se você está sendo ferido por consequência, é uma consequência de uma escolha sua, de uma decisão sua. Se você está sendo ferido porque é um, sei lá, eu não acredito, né, o ataque do diabo, mas então tem brecha, né? Ou se você está sendo ferido por causa do outro. Porque as feridas, as chagas, aquilo que o corpo tem que passar, ele não passa por causa de si, ele passa por causa do outro. Foi o que Jesus passou. Então, irmãos, entender essas coisas vão colocar todos nós num lugar de alinhamento com Deus. Entender que nós precisamos passar por esses processos, que nós precisamos nos submeter a esses processos. Eu sei que às vezes dá vontade de voltar, às vezes dá vontade de parar. Irmãos, dificilmente dá muita vontade de continuar, de avançar. Parece que tem que ter sempre alguém empurrando, sempre alguém motivando, tem que estar sempre alguém botando lenha aí nesse negócio. Vamos lá, vamos para cima, vamos para frente. Tem que estar sempre alguém falando uma palavra, tem que estar sempre tirando um manazinho de bênção para continuar, né? Agora, para voltar, para parar, não precisa ninguém incentivar. Qualquer coisinha já dá vontade de fazer isso. Não, irmão, não dá mais para ser assim. Eu sei que é mais fácil de parar do que continuar. Mas não dá. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus já decidiu por você. Deus já decidiu por você. Agora falta você decidir por aquilo que Deus decidiu a respeito de você. Amém, irmãos? Irmãos, está escrito. O que falta é uma decisão sua a respeito daquilo que Deus já decidiu sobre você. É você entrar dentro de você mesmo que está nele. Não adianta, irmão, querer se rebelar. Às vezes tem uns que se rebela ativo, né? E tem uns que são bem passivos assim. Uma cara de bonzinho por fora, mas está todo rebelado por dentro. São os mais perigosos. Irmão, não adianta. Estica o braço aí, deixa alguém furar a sua mão. Não tenha medo. Não tenha medo. Mas dói, mas... Olhe para a cruz. Agora. Olhe para a cruz. Tente enxergar uma cruz. Você verá que ele não está mais lá. Glória a Deus. Mas ele passou por ali. Agora aonde ele está, você vai ter que passar por ali também. Pela cruz. Se você quiser ir após ele, você vai ter que passar por esse lugar. Não te preocupa. Nem a estrutura é sua, é por isso que não vai ser quebrado. Porque não é sua. Não diz respeito a você, diz respeito a ele. Tem tudo a ver com ele. O que eu quero dizer para você hoje irmãos, eu não sei quanto você sabe de si mesmo, o quanto você sabe de Deus, o quanto você entendeu sobre ontem, o quanto você crê sobre hoje, e o quanto você tem uma expectativa sobre amanhã. Porque é importante isso aí. Mas se você tem alguma compreensão, saiba de uma coisa: o propósito de Deus permanecerá de pé. Sempre esteve.
Mas ele está parado, ele está caído, ela está arrebentada. Olha lá o jeito deles, olha lá o jeito dela, olha o filho deles, olha os filhos dela. Olha lá aquele homem. Irmão, não tem a ver com aquilo que nós estamos enxergando. Não tem a ver com aquilo que você está passando. O propósito permanecerá de pé. Não tem a ver com o que estamos sentindo. Se está caído, se está arrebentado, se está desacreditado. Não tem a ver com isso. Se está ruim. Deus continua falando, por meio deles que eu vou fazer acontecer. Porque o propósito continua de pé. Não são as circunstâncias que definem. Não é o sentimento que define. Não é o que você vê que define. É o que o Senhor falou. Quando Deus fala, opera definição, gera definição. É o que Deus falou. Eu sou Deus e não há outro. Agora você precisa se lembrar disso. Porque para você acreditar que o propósito permanece de pé, você tem que saber que Ele é Deus. E que não há outro. E você tem que saber também que você também não é Deus. Acho que é duas coisas que nós precisamos saber. A primeira é que Ele é, e a segunda é que nós não somos. Acho que isso é legal, vai nos ajudar. Vai contribuir para nós. Saber que Ele é e saber que nós não somos. Então, irmãos, olha só, o que define é a palavra, não é A ou B. O que define é a palavra, está definido. Alguém pode impedir a vinda de Jesus? Mas olha o que está acontecendo. Olha a igreja no mundo todo, parece até que está desgovernada. Descarrilhou alguma coisa, mas alguém vai atrasar a vinda de Jesus? Irmãos, por que ninguém vai atrasar? Por que ninguém vai impedir? Porque está definido. Quando Deus fala, Deus define. O ponto é se nós vamos escolher fazer parte disso, do jeito dele, do modo dele, no tempo dele. Esse é o ponto. Está escrito, está decidido. O ponto é se você vai decidir viver pelo que já está decidido por ele. Esse é o ponto. Não adianta querer fazer alguma coisa diferente. Não adianta querer fazer alguma coisa paralela. Não vai rolar. Não vai dar certo. Você tem que decidir por aquilo que já está decidido em Deus. Então não lute com Deus, não lute consigo mesmo. Não lute consigo mesmo. Amém? Ele diz assim: desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá, digo, o meu propósito ficará de pé, farei tudo o que me agrada. Deus está disposto a manter de pé um propósito, porque por meio dele o resultado agrada a ele. E nesse plano ele escolheu você para ser um coparticipante dessa obra, para ser um participante desse ministério. É isso que nós temos que entender. Então, irmãos, hoje eu quero dizer, sai de dentro de você mesmo. Saia de dentro de você
que nasceu aqui na terra, o eu terreno. E entre dentro de você mesmo, que foi gerado em Jesus, porque você foi gerado em Jesus. Entre dentro de você mesmo, que foi gerado em Deus. As coisas vão ficar mais fáceis. Sabe por que está difícil? Porque nós estamos revestidos, nós estamos ainda acreditando que somos quem somos daquele eu terreno. Porque se nós acreditássemos sobre quem somos da pessoa que fomos gerados em Deus, irmãos, muita coisa já teria se desenrolado, se desatado, acontecido, restaurado, restabelecido. Por quê? Porque aquela pessoa, o você que vem de Deus não fica questionando. Esse você que vem de Deus, ele não fica murmurando. Ele tem a mente de Cristo. Ele não fica apontando. Ele não fica achando, eu acho que... Não, tudo bem, mas eu acho que... mas eu acho... Não tem isso. Por quê? Porque não tem espaço para isso. Já está cheio de Deus. Ele está cheio, ele está preenchido. Agora, quando não... O eu terreno, ele tem várias lacunas, espaços vazios. É aquilo que a gente tenta fazer, lá no fundo, tentando buscar mais de Deus e achando que alguma coisa, alguma situação, alguma pessoa pode nos preencher. Aí uma hora é uma coisa, uma hora é uma pessoa, uma hora é uma situação, e uma hora é os achômetros, é os pensamentos, as conjecturas, Irmãos, eu acho que todo mundo tem que ter uma experiência consigo mesmo. Acho que é isso aí. Acho que o próprio Deus nos dá essa condição de ter uma experiência consigo mesmo. Mas, tendo experimentado isso, a gente vai ter que saber o tempo de parar. Pelo menos falar assim, não é por aqui. Eu acho que é por aqui. Você já notou que no caminho do eu terreno, esse propósito, esse plano, parece que é um ciclo e alguém vem com uma marreta e quebra toda a estrutura? Que não permanece, parece que não anda, né? É uma coisa engraçada, parece que não vai para frente. Parece que uma situação, alguém vem e dá e quebra toda a estrutura, aquilo que sustenta. A marretada ia ser dada aqui, na junta dos joelhos, porque ali a estrutura toda é estratégico. Não é aqui, não é num lugar estratégico que vai derrubar toda a estrutura. Parece que às vezes acontece algo assim. Mas qualquer um, sei lá, meu Deus, olha uma marretada aí, bum. E aí até juntar os cacos, recomeçar tudo de novo. Mas agora você já viu que quando você pode até estar na cruz, com as mãos presas, mas ninguém toca em você. Porque aquilo que Deus está edificando, a estrutura é dele. Ele se compromete. Você viu que preso é para mostrar que ele é Deus mesmo, né? Prende os pés, as mãos, e uma palavra é suficiente para evitar que alguém quebre a estrutura. Mas a carne tocou. Porque tem que tocar na carne. Toca na carne, não toca na estrutura daquilo que Deus está edificando. Toca na carne, mas não toca na essência daquilo que Deus está guardando. Toca na carne, porque a carne tem que sentir. A carne tem que morrer. Agora, não toca na mente.
Ah, mas colocaram uma coroa, presiona. Não, a estrutura que protege. A mente de Cristo ninguém tocou. A estrutura ninguém quebrou. A essência ninguém adulterou. Porque Deus está no negócio. Então, irmãos, quando Deus está no negócio, você entende? Diz para mim, dá um glória a Deus aí, eu entendo. Diz assim, mesmo que entenda mais ou menos, diz assim, eu estou entendendo. Na estrutura ninguém toca, irmãos. Ninguém toca. E aí, sabe o que eu vejo aqui também? Eu vejo que aquilo que Jesus começou, a continuidade daquilo que Deus começou. Pedro também foi para a cruz, mas a estrutura permaneceu. Porque ninguém vai derrubar aquilo que Deus está edificando. Viu? Já está decidido, ninguém vai tocar. Quando o profeta falou que nenhum dos seus ossos iria ser quebrado, estava falando especificamente sobre o Cristo. Mas ao mesmo tempo, se você está no Cristo, quebraram os ossos de Pedro? Por que não quebraram? Porque Jesus falou, Pedro, tu é que nem eu, pedra. Tu é pedra que nem eu sou pedra. Tu faz parte de mim, cara. Se alguém te quebrar, está quebrando a mim. É por isso que ninguém vai te quebrar. Mas tu pode até ser crucificado, Pedro, mas os ossos não serão quebrados. Porque aquilo que nós estamos construindo, homem não pode tocar. Homem não toca. Não toca na mente, não toca na estrutura de Deus e não toca na essência de Deus. Porque estão guardadas pelo próprio Deus. Mas as mãos foram furadas. Porque é o meio. É onde estamos nós, a gente sente isso. A gente sente essa pressão, a gente sente esse combate, a gente sente isso. E é isso que às vezes nos faz balançar, vontade de parar. Eu quero dizer para você, não para, irmão. Não para, continue caminhando. Já está escrito. Você só tem que decidir viver por aquilo que já está escrito. E já está decidido. Ninguém vai mudar o que está escrito. Nem Deus quer mudar o que está escrito. Ele não precisa mudar. Mas a tecnologia, mas não precisa mudar. Não tem a ver com tempos. Está escrito na eternidade. Já está escrito. Então só se sujeite, faça parte, seja participante daquilo que está escrito. Em nome de Jesus. Hoje eu quero deixar essa palavra para você, para que você acredite em Deus, saiba que não há outro Deus, e eu já te falei como é que você faz para ver isso. Olhe para a sua vida, você vai ver, não há outro mesmo, não há outro Deus, não há, nunca haverá. Irmãos, sabe que um processo, por que é legal você voltar um pouquinho na história? Porque duas coisas vão acontecer na timeline, na linha do tempo da sua vida. Você vai voltar ao início e você vai vir até o tempo presente. E você vai ver, eu estou aqui hoje, mas não é por mim mesmo. Tem mão de Deus na minha vida hoje. E eu achei que era por mim. Não, tem mão de Deus na minha vida hoje. Meu Deus. Agora eu entendo que por que eu fui quebrado lá atrás, eu fui quebrado ali, mas tem uma parte, não, você não foi quebrado ainda, você foi ferido, porque quebrado, irmão, você não será. Se você decidir por aquilo que está escrito, você não será quebrado. Você acha que foi quebrado, não, você foi ferido, mas o corpo tem que passar por isso. O corpo vai passar por isso. Mas quebrado não. Quebrado não. Você faz parte do projeto de Deus, amém? Você faz parte de um projeto que já está estabelecido.
já está concluído nele. Ele diz assim, ó, o meu propósito prevalecerá, a minha vontade prevalecerá. Ei, você faz parte de algo que já está estabelecido. Sabe o que eu quero dizer para você com isso? Você está terminado em Deus. Agora entra nesse caminho hoje e cumpra e corra a sua carreira. Se coloque de pé comigo, em nome de Jesus. Aleluias. Aleluia. Irmãos, nós vamos cear hoje. Nós vamos cear. Vai ser benção aqui. As irmãs vão servir o cálice e o pão, você pegue um, espere para a gente poder cear junto. E pegue um cálice, pegue um pão e aguarde. Amém. Glória a Deus. Graças eu te dou, Pai. Agora não desconecta, não desconecta. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor. Não desconecta. Que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos Ao Cristo que venceu, ao Cristo que venceu. Ele já venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás. Soberano Criador, vou ser
mas ressuscitam. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu.